Uma dúvida que os alunos têm muito é sobre estruturar as frases. Eu acredito que para quem está começando essa seja a parte mais difícil. Então eu gosto de estruturar tudo por blocos, né? De uma forma mais simples, se eu for explicar, ah, é assim, eu tenho três verbos aqui, tá? A gente vai criar algumas frases simples, só para eu mostrar como que funciona essa estrutura em blocos, onde você vai criar frases da maneira mais simples possível e de uma maneira que vai ser muito comunicativa, que a outra pessoa vai entender por ser uma coisa simples, porque o inglês, se a gente for analisar, ele é uma coisa simples, mas simples não quer dizer fácil, tá? Mas a gente tem três verbos aqui. Vamos começar. Ó. To want é o verbo querer. To need é o verbo precisar. To have é o verbo ter, tá? Então a gente tem esses três verbos de sobrevivência, digamos assim, que quem está começando a aprender inglês é essencial, tá? Então esses aqui são verbos no infinitivo, são aqueles verbos que eles não estão conjugados, né? E como que a gente vai criar frases com eles? Por exemplo, a gente vale refletir que a gente precisa trazer o inglês para o que a gente faz na vida real. Por exemplo, eu preciso ir trabalhar. Ou eu preciso trabalhar. Eu vou escrever aqui, ó. Eu preciso trabalhar. Imagina que você queira falar isso em inglês. Tá vendo? Que essa frase aqui ela tem três palavras, né? No português. Se eu fosse falar isso em inglês, ficaria bem simples. Ficaria assim, ó. Eu vou falar I em inglês, tá? Isso aqui não seria uma aula um, tá? Isso aqui seria uma aula para quem já tem uma noção básica do inglês e a gente vai estruturar e complementar uma frase e a gente vai separar ela em blocos para você entender que existe um bloco um, bloco 2, bloco 3, bloco 4, etc. E a gente pode ir alongando a frase e tornando ela mais complexa, né, e completa para aquilo que a gente quer falar. Eu preciso. Como é que você vai falar eu preciso? Eu vou falar I need. Eu não posso falar I to need, senão vai ficar eu precisar, né? Então eu preciso conjugar esse verbo aqui. Vai ficar I need, tá? Trabalhar, to work. Esse é o verbo trabalhar. Esse aqui seria o bloco um. Daqui, ó. Bloco um. Fica comigo que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? To work. Essa aqui seria o bloco 2, tá? Vou tirar esse ponto final aqui. O que eu quero dizer com isso, bloco um, bloco 2? A frase, ela precisa fazer sentido quando você coloca ela separada. Por exemplo, aqui eu estou conjugando o verbo precisar, né, need, né, com o eu. Então seria I need, eu preciso, né? Essa aqui seria o bloco um. Esse aqui seria o bloco um. E esse aqui seria o bloco 2, porque to work, ele ainda funciona, seria usado de forma individual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a frase precisa fazer sentido se eu remover o outro bloco da frase. Né? Então, eu preciso criar aqui, por exemplo, essa frase aqui é um verbo infinitivo, né? Então, aqui a gente tem um verbo infinitivo, né? Que ele não está conjugado. To work. Isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. I need. Isso aqui é um verbo conjugado. Você não precisa lembrar sobre isso. É um verbo conjugado, é um verbo infinitivo. Não precisa lembrar disso. Eu estou só mostrando aqui o porquê eu estou fazendo em blocos, né? Se eu quiser adicionar mais uma coisa aqui nessa frase, eu vou falar, por exemplo, eu preciso trabalhar hoje. Tá vendo que é a mesma frase, eu só adicionei o hoje. O hoje seria um novo bloco. Ó, today. Esse seria o bloco 3, né? Então aqui eu nem vou colocar nada em parênteses, porque today significa hoje, né? Então, tá vendo? Até vou colocar aqui em minúsculo para ficar compatível com a frase. Ó. Todos os blocos funcionam de forma independente. Então, eu preciso trabalhar hoje. O que mais a gente poderia adicionar nessa frase? Eu preciso trabalhar hoje, sei lá, não sei o que eu vou colocar aqui, não vem nada na cabeça. Mas se eu falar isso, eu preciso trabalhar hoje, vai ser I need to work today. E eu boto aqui, ó, ponto final. Então, essa frase,
a gente poderia dividir em três blocos, né? Ou seja, bloco um, I need, bloco 2, to work, bloco 3, today. Tá? I need to work today. I need to work today. Right? Você fala bem devagar. Se fala normal, ficaria, oh, I need to work today. Né? Enfim, a gente poderia pegar outra frase. O que, que mais que a gente geralmente faz? Um, eu almoço. Ah, não vai sair meu cedilha aqui. Eu tento colocar, mas eu não sei, ele não sai. Isso só acontece no Google Docs. Já tentei 1 milhão de coisas e não consegui arrumar isso. É só quando eu estou gravando com o OBS, né, que ele dá isso. Eu almoço às 12 horas, né? Aqui é 12 horas da tarde, tá? Eu acho que não é. Ele sugeriu, mas ele sugeriu em inglês, mas eu não quero a sugestão em inglês. Então, eu almoço às 12. Essa frase a gente poderia dividir ela do mesmo jeito, né, em três blocos ou em dois blocos, ó. Eu almoço, vai falar assim, ó, I have lunch. Have lunch é o verbo, né? Se eu colocar aqui embaixo, ó, to have lunch é o verbo almoçar, tá? Almoçar. Agora foi o cedilho, ó. Eu não consigo entender. Mas bora lá. I have lunch at 12 p.m. Aqui eu tô falando que eu almoço às 12 da tarde, né? Porque no inglês americano, né? Eu não consigo colocar 13 horas, né? Eu não consigo colocar, tipo, 12 horas, ponto zero zero ou 13, ponto 2.00, né? Que seria, tipo, 13.00. Não, eu preciso botar AM ou PM, né? Se você não sabe ainda, o PM é para depois do meio-dia até 11h59 da noite. Quando ele vira 00, né, meia-noite, a gente usa o AM. Então o AM vai da meia-noite até as 11h59 da manhã. Então a gente não tem esse negócio de 17, 18, 19 horas no inglês, tá? Então I have, a gente poderia dizer que esse aqui é o bloco um, lunch. Opa, o lunch ele vai junto porque ele faz parte da estrutura, né? I have lunch seria o bloco um at 12 p.m. Aqui seria o bloco 2. Ou poderia fazer um bloco 13 e colocar 12 p.m. embaixo, né? Eu vou deixar em dois blocos para ser mais simples aqui. Eu almoço às 12. Aqui eu fiz uma frase, né? Aí joguei ela para o inglês. I have lunch at 12 p.m. Bloco 1, bloco 2. Tá vendo que é tudo em bloco? É como se eu vou montando, literalmente montando uma frase, né? Construindo uma frase. E o que que eu faço com essa frase? Eu posso adicionar mais coisas a ela. Por exemplo, eu almoço às 12 com meus colegas de trabalho, tá? Aqui a frase ficou mais comprida, e você pensa assim, putz, e agora será que eu vou conseguir fazer isso? Talvez sim, talvez não, mas bora lá. Então, com, tá vendo? Ó? Eu almoço às 12 da tarde, né? Às 12, meio-dia, né? Com, como é que eu vou falar com? Eu vou falar with, né? Esse seria o bloco 3 da frase. Meus colegas, como é que você vai dizer meu, minha, meus, minha? Você vai falar my, que seria o bloco 4. E como é que você falaria colegas de trabalho? E você poderia falar colleagues ou coworkers, né? Esse seria o bloco 5. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente aprendendo a estruturar cada parte no seu lugar de forma simples, porque às vezes o que acontece? O aluno que ele está aprendendo, ele pegou uma frase grande. Ao invés dele traduzir palavra por palavra, né, a maioria das vezes vai funcionar seguindo uma sequência, a não sei quando você tiver adjetivo ou quando tiver que inverter alguma outra palavra, né? Geralmente é quando tem adjetivos ali que você vai inverter, que você vai meio que ler pelo contrário, mas está tudo certo. A maioria das vezes vai funcionar dessa forma. Mas o aluno ele atropela essas palavras. E o que que acontece? Quando ele atropela, ele perde os blocos. Ele mistura os blocos e aí quando ele faz a frase não sai coerente, ela não sai dentro daquele padrão tipo, opa, tá meio confuso ali. A pessoa que está ouvindo você precisa receber a mensagem clara. Você não precisa ter a pronúncia perfeita,
ou tudo perfeito. Não. É só você estruturar bem a frase, depois você vai refinando a pronúncia, né? E o que você precisar mais. Mas aqui, essa frase, ó, eu dividi ela em 5 blocos, né? Se você começar a construir isso e praticar, você vai conseguir estruturar frases simples, médias e longas, só fazendo desse jeito. Porque você lembra que qual que é o segredo disso aqui? Você precisa construir os blocos e cada bloco precisa fazer sentido por ele mesmo. Por exemplo, o bloco um, você está falando I have lunch, eu almoço, né? Esse seria o bloco um. Ele faz sentido sozinho. Você não precisa de algo mais para essa frase, né? Tá certa, né? At 12 p.m. é às 12. O que que é às 12? Quando eu almoço. Então, o bloco 2 faz sentido por si só, mesmo que todo o restante não exista. Porque não está errado se você falar at 12 p.m., às 2 da tarde, né? O bloco 3, with, essa palavra existe, é uma palavra correta. My também é meu, minha, meus, minhas. Esse seria o bloco 4, né? Aqui você pode falar colleagues ou coworkers. Coworkers seria mais usado, mas também você tem essa opção de falar colleagues, né? Que seriam colegas, right? Então aqui é coworkers, colegas de trabalho. Então aqui, se você falar coworkers ou colleagues, seriam palavras isoladas que fariam sentido. Só que você está colocando tudo isso de uma forma estruturada para você falar isso aqui, ó. Eu almoço às 12 com meus colegas de trabalho. Então lembra que se você praticar o suficiente isso aqui, começar a escrever. Você viu como é que eu fiz? Ó, eu comecei escrevendo o quê? A frase em português. Depois eu comecei adicionando elementos à frase, porque a frase ela precisa fazer sentido numa ordem, né? Ela precisa de ordem, ela precisa de coerência. E você traz isso para a sua vida, né? Com coisas que você faz, com coisas que você faz no dia a dia que você precisaria, digamos assim, usar. Imagina que você estivesse nos Estados Unidos ou em outro lugar que precisasse de inglês e você precisasse descrever a sua rotina. Então você começa a escrever frases, é praticar. Tipo, aqui você pode olhar e não fazer nada e você não vai aprender muita coisa, você vai ser só um ouvinte, um passivo de aprender inglês. O, a prova real do inglês é quando você consegue praticar e manter uma constância, né, na prática. Eu vou estudar 15 minutos todos os dias. Eu tenho certeza que se você pegar gosto por estudar, 15 minutos vai passar rápido e você vai querer ficar mais, mas o hábito é preciso ser construído, né? Então, voltando aqui. Escreve a frase em português primeiro, faz ela normal, como eu fiz aqui com 3 palavras, né? Eu preciso trabalhar. Depois você adiciona coisas, tipo, eu preciso trabalhar hoje, né? Eu preciso trabalhar hoje à noite. Eu preciso trabalhar hoje à noite às 19 horas. E você vai estruturando e separando elas em blocos. E você precisa conferir, esse bloco faz sentido sozinho? Ele faz sentido na frase? Então, bora traduzir, bora trabalhar ali, né? Mesma coisa aqui. Eu almoço às 12 com meus colegas de trabalho. Então, I have lunch, bloco 1, at 12 p.m., bloco 2, with, bloco 3, my, bloco 4, colleagues, coworkers, bloco 5. E assim você vai montando frases. Quando você está montando frases de 10 blocos. Mas o importante é começar pequeno. Começa com 3 palavras, depois vai aumentando e vai dividindo em blocos. Esse exercício aqui é uma coisa muito simples, você pode praticar com esses verbos. Não tem muito vocabulário, Felipe. Tudo bem. Começa com esses 3 verbos aqui de sobrevivência. To want, querer. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo precisa algo, né? E todo mundo tem algo, né? Eu tenho dinheiro. Ou você pode falar, misturar. Eu preciso ter dinheiro. Entendeu? Então você pode fazer várias coisas, mas qual que é o X da questão? Praticar. Tá vendo? Com 3 palavras você pode criar umas 50 frases, no mínimo, e dividir elas em blocos. Cria em português, traduz para o inglês, dividindo em blocos. Não precisa ter um vocabulário extenso. Aqui com 20 palavras de vocabulário, 10, 20 palavras, você consegue fazer tipo 50 exercícios tranquilo, né? Então, isso aqui é muito vital, uma coisa que faz sim a diferença para quem está começando, já está ali na metade da jornada do inglês. Isso aqui
Até para às vezes quem é avançado, que tem dificuldade às vezes de montar algumas coisas mais elaboradas, isso aqui é interessante de praticar. Mas, de novo, eu não quero que você assista esse vídeo e seja um passivo, um ouvinte de inglês, mas sim que você seja um praticante, né? Que vai abrir um documento, pegar um caderno, imagina, um bloco de notas e praticar, tá? Mas é isso. Considere se inscrever no canal, por que não, né? Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, pode deixar o desjoinha. E é isso. Valeu. Bye. I'm off.